maravilhas, né? Né, pastora? Foi maravilha. Vamos receber o servo de Deus. Fala assim: Senhor Jesus, aqui está o teu servo. Nosso irmão Marlon. Usa mais uma vez a sua boca para falar com a tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Calma aí, Miguel. Sei que você é pentecostal, mas... Irmãos, Deus, Ele é muito bom, Ele é muito fiel. E eu sou grato a Ele pela oportunidade que Ele me concede de congregar nesta igreja. Durante todo o dia, Deus queimou uma palavra no meu coração. E eu estava um tanto quanto preocupado, porque é uma palavra que nós já entregamos uma parte dela no culto que nós fazemos, né? Que os irmãos, na verdade, estão em campanha, nem sempre eu consigo estar indo, na casa do nosso pastor Aparecido. E durante toda a tarde, Deus queimando essa palavra no meu coração, e é esta palavra que eu vou entregar para você. Você deseja ouvir? Está sem um retorno aqui, Gisiel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu quero ler somente o verso 7, a primeira parte. Os irmãos se encontraram? Diz-nos assim a palavra. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se assente, glorificando ao nome de Jesus. Na quarta-feira eu me programei para poder estar aqui com os irmãos. Eu sabia que durante essa semana o pastor Nilson estaria trabalhando. E aí eu me programei para estar aqui quarta-feira. Aí eu chego em casa do trabalho, o pneu do carro está furado. Para completar a bênção, o pneu que estava furado estava exatamente no declive que tem da garagem lá de casa. Aí eu fui lá, peguei o macaco, que nem o porta-mala lá, a garagem é grande, então nem o porta-mala dava para abrir. E aí eu peguei, fiz lá toda uma manobra, consegui pegar o macaco, chave de roda, step. Aí levanto o carro, um trabalho, irmãos. Aí quando eu vou ver, o step está furado. Glória a Deus. Aí, tá murcho, né? Furado, murcho. Falei, ô Jesus. Aí fui lá com meu irmão, resolvemos o negócio do pneu. Quando eu chego em casa já é 8 horas da noite. Mas, enfim, Deus é fiel, né? Estamos aqui para a glória do Senhor, para adorar o nome de Jesus. Deus colocou esta palavra no meu coração e antes de pregar eu gostaria de dar um tema. Você concorda com isso? Diga amém. O tema da mensagem desta noite é Por que o ribeiro seca? O tema da mensagem desta noite é Por que o ribeiro secou? O tema da mensagem desta noite é Por que o ribeiro secou? Eu acho engraçado que algumas questões precisam, do meu ponto de vista, serem abordadas por nós e serem relembradas por nós
talvez você já conheça essas verdades, esteja familiarizado com elas, mas eu vejo que é necessário a gente recordar algumas coisas. Por exemplo, no verso 1 a Bíblia diz que Elias havia profetizado que não haveria chuva. E a questão é, por que ele profetiza que não teria chuva? Por que ele profetiza que naqueles dias ou durante aqueles dias não haveria sinais de chuva nem de orvalho sobre a terra? Por que Deus dá esta palavra para Elias? Você está comigo? Diga amém. Por que Deus dá esta palavra para Elias? É interessante, irmãos, nós entendermos e relembrarmos que este é um período de divisão. E a divisão, ela foi provocada, do meu ponto de vista, pelos excessos. Os excessos de um homem que se chamava Salomão. Ele se chamava Esse homem que se chamava Salomão, que veio a ser um dos maiores reis, que a Bíblia mostra para nós, grande em sabedoria, ele tinha alguns excessos. E um dos excessos que ele obteve em sua vida e durante a sua trajetória foi o excesso de esposas, o excesso de mulheres. A Bíblia diz que ele tinha mais de 1000 mulheres, 700, se eu não me engano, princesas e 300 concubinas. Note que por aí a gente vê que Salomão, mesmo tendo tanta sabedoria, ele falha em alguns aspectos. Pense comigo, por exemplo, o fato de você ter 1000 sogras. Dá para pensar nisso aí? Eu não sei se é o Davi e o Miguel e o Dani que estão falando alto ali. Dá uma segurada aí, vocês dois. A mãe na faculdade é assim, né, irmão? Sobra tudo pro pai. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Daqui a pouco ela está formada com o diploma na mão e eu falo, segura que a bênção é tua. Mas enfim, eu fico pensando sobre os excessos que Salomão comete, e isso me leva a dizer, e eu quero mostrar para você exatamente isso, que é por conta dessas verdades que a Bíblia nos ensina a caminharmos no equilíbrio sempre, e nós devemos buscar em Deus o equilíbrio, porque os excessos, eles são ruins para a nossa vida. Note que isso é refletido na vida de Salomão. A Bíblia vai dizer para nós que com a consumação de tantos relacionamentos, de tantas alianças políticas que ele faz, de tantos casamentos que ele obtém, diz a palavra que ele vai casar com mulheres que são estrangeiras, e essas estrangeiras importam para dentro de Israel uma adoração, ou na verdade a idolatria, e a ira de Deus se acende. Como prova da ira de Deus, Deus diz que a nação será dividida por conta dos seus erros e dos seus pecados. E é isso que exatamente acontece, porque perceba que a palavra de Deus nos diz que nos dias de Roboão, quando ele assume o reino, diz a palavra que ele tem o aconselhamento de algumas pessoas, porque a nação vai até ele, os anciãos vão até ele, dizendo, olha, nos dias de seu pai, os impostos eram muito pesados, eram valores muito altos, e nós precisamos que esses impostos diminuam. Perceba que essas questões de impostos não começam de hoje, mas já vem de muito tempo, porque a monarquia, na verdade, ela era conduzida não só pelas coisas boas que a guerra proporcionava, os despojos, mas muitas coisas eram os próprios cidadãos que tinham que pagar muitos tributos. Então eles vão até o rei Roboão na intenção de ver a diminuição dos impostos, mas a Bíblia diz que ele, tomando o conselho dos mais jovens, ele não ouve o conselho que lhe é dado dos anciãos, e ele agrava ainda mais. Isso provoca uma ruptura no reino. E eu percebo que os excessos são complicados por causa disso. Note que é uma questão que vai desencadeando em outra, e em outra, e em outra, e gera uma divisão dentro do reino, porque na verdade os excessos geram pecado, o pecado gera sempre a divisão. E o território de Israel nunca mais
mais foi o mesmo. Prova é que os dias de Elias ainda são dias de uma nação dividida. A Bíblia diz que é no meio deste contexto que Elias surge. E perceba que a nação não é só dividida. A adoração ao Senhor, ela foi corrompida, porque os reis que vão vindo após esta divisão são reis que nem sempre têm a sua atenção voltada para o Senhor, porque um homem chamado Jeroboão, uma certa feita, ele pela avareza, ele tem a ideia de colocar em Israel cultos idólatras, para que o povo da nação que foi dividida não suba mais a Jerusalém para adorar ao Senhor. Então ele coloca bezerros dentro da nação e diz: adoremos a estes deuses, porque foram eles que nos tiraram da terra do Egito. Então os reis vão se corrompendo, a idolatria vai entrando no meio do povo, e esse rei Acabe, que ouve esta profecia, ele é alguém que adora a um Deus por nome Baal, isto porque ele faz uma aliança política com um rei, e casa-se com uma mulher por nome de Jezabel, e aí às vezes a gente só tem a atenção voltada para Jezabel e esquece de seu pai. O nome do pai dessa mulher era Etibaal. Etibaal é com Baal. Baal era um deus cananita, e as pessoas adoravam a este deus acreditando que ele era o Senhor do céu. Na verdade, Baal é uma abreviação para Baal Semaim, ou Bel Semaim, que é a ideia de Senhor do céu. Então, quando o povo de Israel adorava Baal juntamente com Acabe, eles estavam dizendo: Baal é o Senhor do céu. Então, se a chuva sobre os nossos frutos, é Baal que está nos dando. Se os nossos filhos estão nascendo com vida e com força, é Baal que está dando a frutificação para a família. Olha a que nível chega a adoração do povo. E é interessante que alguns entendidos da Bíblia dizem que o período em que Acabe governa é um período de prosperidade, é um período de comércios exteriores, é um período, de certa forma, em seu início, de paz, porque ele faz várias alianças políticas. Então o povo, vendo a prosperidade externa do reino, vê que tudo está bem, que tudo caminha bem, então é bom adorar a Baal, e o povo vai caindo na corrupção. Note que era tão intensa a adoração e o fervor nesta adoração, que quando, por exemplo, havia um período de crise, eles achavam que Baal havia acendido a sua ira. Então, para ofertar a Baal e para que a sua ira se aplacasse, as famílias pegavam os filhos mais velhos e os queimavam vivos para que Baal aplacasse a sua ira. Olha a concepção de adoração e de divindade. E é exatamente neste cenário de corrupção espiritual que o profeta Elias surge e aparece. Então ele vem com esta palavra dizendo: olha, eu venho aqui em nome de Deus com uma palavra, e a palavra é: não haverá chuva, nem orvalho, senão quando eu voltar a profetizar. Ele estava dizendo: Deus vai mostrar quem é o dono do céu, Deus vai mostrar quem é o dono da fertilidade, Deus vai mostrar quem é o dono desta nação, Deus vai mostrar quem é o dono desse trono, Deus vai mostrar quem é o dono desse país, Deus vai mostrar quem é o dono desta região, Deus vai mostrar quem é o dono destas famílias. Elias chega com esta palavra profética para poder dizer: se preparem, porque a terra vai entrar em crise, e isso é permissão de Deus, porque Ele vai fechar o céu. Você está comigo aqui? Diga amém. Só que, diferente dos nossos dias, a gente tem um certo tratamento hoje com os profetas em respeito ao ministério deles. Mas nos dias de Elias, quando ele profetiza isso, você está comigo aqui, diga amém. Quando ele profetiza isso, ninguém vai estender tapete vermelho para ele. Olhe para cá, não perca o foco, irmão.
Quando ele profetiza isso, ninguém vai estender tapete vermelho para ele. Quando ele profetiza isso, ninguém vai dar cadeiras de honra para ele. Quando ele profetiza estas verdades, ele é confrontado pela perseguição. E eu percebo que profeta, nem sempre ele tem que entregar a mensagem que vai alegrar a massa. Nem sempre ele tem que se preocupar em entregar algo que vai trazer um certo sentido de conforto para o coração de alguém. Ele tem que estar ciente de que a mensagem que ele está entregando vem de Deus e ponto final. Porque eu vou entender com este texto que a mensagem vem de Deus, quem entrega é o profeta, mas quem cuida do profeta é Deus. Porque a Bíblia diz aqui no verso 2, depois disso veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Por quê? Porque isso aqui desencadeou na vida do profeta. E eu vejo que toda profecia tem a sua consequência, porque isso desencadeou na vida do profeta perseguição, insultos, difamações. Sabe qual era o apelido de Elias em Israel? O perturbador desta nação é Israel. A mensagem não vem para provocar estas coisas, a mensagem era para causar arrependimento, mas ao invés do povo entender o teor da mensagem e se arrepender diante de Deus, é mais fácil criticar o profeta, é mais fácil falar mal de quem entregou a palavra, é mais fácil maldizer. Então eles começam a apelidar Elias, falar mal de Elias, e isso tudo é consequência da palavra profética. Mas a verdade é que o profeta entrega o que Deus dá, mas quando vem as consequências, quem cuida do profeta é Deus. Aí ele diz assim, vai para o ribeiro e esconde-te lá, permanece lá. E é interessante que o verso vai dizer assim no verso 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos para que ali te sustente. Deus está dizendo, Elias, vai para o ribeiro e esconde-te lá, está diante do Jordão, você conhece a geografia, vai para lá. Por que, Deus? Porque eu já tenho ordenado. Nós falamos para depois cumprir, Deus cumpre, ou melhor, ele fala quando ele já preparou aquilo que ele vai cumprir. Ou seja, se Deus está mandando Elias ir, é porque ele já preparou. Ele não está dizendo vai porque eu vou preparar, ele está dizendo vai porque eu já preparei. E é interessante que este lugar é um lugar de provisão, é um lugar de em duas áreas pelo menos, a primeira material e a segunda espiritual. Os corvos são uma representação do cuidado de Deus com a vida material. Leia depois Lucas 12:34, você vai entender o que eu digo. Isso daqui é uma representação do cuidado material de Deus em relação ao profeta. E ele beber do ribeiro é uma representação do cuidado espiritual que Deus está tendo para com ele. Então Deus está dizendo, vá porque eu já providenciei. Detalhe, você vai estar escondido, não esquecido. Detalhe, você vai estar escondido, não esquecido. Por quê? Porque eu estou te levando para lá com uma intenção. Qual, Senhor? Eu vou te guardar. Porque eu sei que a perseguição, os insultos, as difamações vão causar tramas contra a sua vida. Mas eu sou o Senhor que te guardo e te cerco. Então vá para lá, porque eu já providenciei. Você pode até estar escondido, mas não esquecido. Talvez em Querite, no lugar onde ele está, não tem sinal de Wi-Fi. Talvez lá ele não consegue acessar o Zap. Talvez lá não tem área de celular, por isso que ele não recebe ligações. Talvez lá ele não tem notebook, por isso ele não recebe e-mail. Ou seja, ele está escondido. Deus está o guardando, mas ele não está esquecido. Aquele momento foi um momento que Deus preparou para que ele fosse guardado. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus diz, vá para o ribeiro que está diante do Jordão. O ribeiro é uma espécie de
córrego que tinha ou desaguava no Jordão. Então o Rio Jordão dentro da Bíblia é muito mais interessante, é muito mais importante, há eventos muito mais extraordinários. Querite, dentro da geografia de Israel, hoje quase você não encontra, mas Deus olha para ele e diz: vá para o ribeiro, não vá para o Rio Jordão. E às vezes o nosso confronto é que a gente olha para o Rio Jordão, que é maior, que é mais extenso, que é mais bonito, que tem eventos mais importantes, e aí Deus pega e diz para nós: fica no ribeiro. É pequeno, mas vai ter provisão. É simples, mas vai ter provisão. Pode não parecer ser tudo aquilo que você espera, mas vai ter provisão para a tua vida. Talvez não vai ter luxo, mas vai ter provisão na tua vida. Se ninguém me ligar, Deus, se não chegar nenhuma mensagem, não se preocupa. Você está escondido, mas não esquecido, porque a minha mão está te guardando. Eu tenho uma palavra de conforto para o coração de alguém aqui. Aleluia! Talvez as corridas do ministério, a dificuldade dele te levou para o Querite, mas descansa a sua alma. Você está escondido, não esquecido. É a mão de Deus que está te guardando. Eu te convido a glorificar a Deus por esta casa, por esta igreja, por este ambiente, pelo teu trabalho, pela tua família, pelo carro que você anda, pelo ambiente onde você mora, pela família que você tem. De repente é Querite, mas Deus está dando a providência lá, e é por isso que você está de pé. Deus está dizendo: você está em Querite, é isso que te dá vida. Eu quero que você entenda que tudo que você vive pela provisão de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Você já olhou para a oração dominical? A Bíblia diz que quando Jesus ele eleva a sua oração, ele diz: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso daqui ele está lembrando o Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo saía diariamente para recolher o maná. Mas sabe por que o povo saía? Porque na verdade Deus já tinha providenciado. Então é exatamente isso. Eu saio porque Deus providencia. Eu vou para o trabalho porque Deus providencia. Eu vou para minha casa porque Deus providencia. Eu ando de carro porque Deus providencia. Tudo que eu faço pela provisão de Deus na minha vida. Aleluia. Eu te convido a agradecer a Deus e ser grato, porque pode ser pequeno, mas é o que te dá sustento, é o que te alimenta, é o que te fortifica. Se você está de pé, é porque Ele providencia. Alguém pode glorificar a Deus pelo que tem, pela roupa, pelo sapato, porque tudo que tem é Deus que dá. Esse ambiente é um ambiente de provisão. Você está comigo? Diga amém. É um ambiente de proteção. Você está comigo? Diga amém. Só que chega uma hora que o texto diz: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou. A minha questão é: por que o lugar da providência seca? Por que o ambiente da provisão seca? Por que o ambiente de onde vem recurso seca? A minha questão é: por que o ribeiro secou? Primeiro lugar, para mostrar para Elias e para nós, você está comigo? Diga amém. Que a minha dependência não deve estar ligada ou atrelada ao ribeiro, mas sim sempre ligada e atrelada a Deus. Os veículos das ações de Deus podem até mudar, mas o dono da provisão continua sendo o mesmo. Então, quando o ribeiro seca, Deus está dizendo: Elias, para de olhar para o ribeiro, dependa de mim. Porque o ribeiro, você está comigo? Diga amém. Ele vai gerar uma zona de conforto. A terra está em crise, não tem chuva. Regiões vão ser afetadas por causa disso. A região sidônia, para onde ele vai, é uma região que está afetada. Aí pensa comigo, o profeta está sendo sustentado por Deus, está bebendo do ribeiro, come pão e carne à tarde, de manhã, e está ali naquela zona de conforto. Isso gera para Elias uma zona de conforto. Aí tem uma hora que o ribeiro se seca, e o verso 10 vai dizer: então se levantou e foi a Sarepta.
vida. E por que ele vai? Porque Deus lhe direciona. Você percebe, o ribeiro está seco, mas ele está sensível. O ribeiro está seco, mas ele ouve a voz de Deus. O ribeiro está seco, mas ele é ainda direcionado pelo Espírito. Então a dinâmica é essa: o ribeiro secou, mas Elias está cheio, porque quando o ribeiro seca, parece que a sensibilidade volta, parece que a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Você já percebeu, quando a gente está no ribeiro que está seco, a gente vem na quarta, na sexta, no domingo, na segunda de manhã, escola dominical, campanha, culto no lar, oração, monte, vigília. Por quê? Porque o ribeiro está seco, e a necessidade de ouvir Deus, de receber o direcionamento, nos faz buscar. Então Deus está dizendo para Elias: Elias, o ribeiro te proporcionou uma zona de conforto, mas eu permito que ele seque para você entender que o dono da provisão sou eu. E se o dono da provisão sou eu, você tem que ter sensibilidade, porque é a minha mão que vai direcionar a tua vida, o ambiente da provisão. Aleluia! Deus está dizendo para alguém esta noite: te alegra, porque o ribeiro secou, mas a sensibilidade na sua alma para entender que é importante estar na presença dele, que nós necessitamos da direção dele para vivermos aquilo que ele tem para nossa vida. Eu ministro sobre a vida de alguém que essa zona de conforto vai ser abalada pela ação de Deus. É noite de nós, como igreja, tomarmos um posicionamento, aleluia, para fazermos algo, porque Deus tem sobre nós um ministério e responsabilidades, e é necessário termos sensibilidade para entendermos a voz de Deus. Aí você vai reparar, e há de convir comigo, o seguinte: olha que interessante. O texto diz assim: vai a Sarepta, na região de Sidom, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. O verso 9 diz isso, e o verso 10 diz que ele se levantou e foi. E aí, quando ele chega na cidade, estou terminando, quando ele chega na cidade, o texto diz que tem uma mulher apanhando lenha. Era o gás que ela tinha na época. Aí ela está apanhando lenha, Elias vê aquela cena, diz: na casa dela tem comida. A estratégia e o caminho é pedir água. Aí quando ele olha para a mulher e diz: ô moça, eu não sei se ele falou shalom, se ele deu alguma saudação, não sei. Mas ele direciona a palavra dizendo: me dá um copo de água. Aí ela sai para ir buscar. Quando ela sai para ir buscar, ele percebe que sobre a vida dela existe uma piedade. E aí ele pensa: glória, é aí que está a bênção de Deus, vou encher a barriga. Crente com fome é tremendo, irmão. Paga uma pizza depois do culto para mim, para você ver. Aí ele diz: glória a Deus, é a pessoa que Deus preparou para me sustentar. Não negou a água, comida que não vai negar. Aí ele diz: peraí. Traz a água, mas antes faz um bolo e me traz. Aí ela diz assim: olha, profeta, se eu tivesse, eu até faria. Na verdade, eu até tenho. Você está comigo? Diga amém. Na verdade, eu até tenho. Só que o que eu tenho, eu vou fazer para que eu e meu filho comamos e depois aguardemos a morte. Porque só temos esta refeição. Então eu não posso dar nada para você, porque nós vamos fazer e vamos morrer. Note que antes Deus diz assim: vá para lá, porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te Só que aí a mulher olha para ela e diz assim: profeta, eu estou numa condição pior do que você. Dá para perceber isso? Você vê como as coisas às vezes são contraditórias? Deus diz assim: ó, vá porque eu já preparei. Quando ele olha para a mulher, ele pensa: é ela. Aí ela diz: eu estou numa situação pior. A minha dificuldade. Você já parou para pensar? Quando a gente começa a reclamar, a gente sempre vê que tem alguém perto da gente pior.
Só que é essa dinâmica que a Bíblia está trazendo para o profeta. A Bíblia está dizendo: profeta, lembra quem você é, coloca a fé em ação, porque você não tem o que ela tem. Na verdade, os recursos de ambos são extremamente escassos, mas se você tem a fé, ative ela. Aí ele olha para a mulher e diz: mulher, está até complicada a situação, possivelmente pior do que a minha, mas eu sirvo ao Deus da provisão, e se Ele preparou o ribeiro, Ele também vai preparar um manancial dentro da tua casa. Vai, mas faz o seguinte, como um desafio, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai secar. As nossas condições são terríveis, mas o Deus da providência, Ele é especialista no impossível, e no campo do impossível Ele vai produzir a multiplicação, porque Ele é Deus. Eu não tenho, mas Ele tem, e eu acredito no Deus que me direciona, e se Ele conduzir os meus passos até aqui, eu tenho uma palavra para você, mulher. Qual é? Prepara o bolo, porque não vai ter velório na tua casa, vai ter culto de ação de graça, porque Deus vai dar a provisão. O verso 16 diz que o que ele profetiza se cumpre. Só que versos abaixo o menino morre. E aí é a minha dúvida. Porque naquilo que ele profetiza se cumpre. Você está comigo? Diga amém. Só que o menino morre. Aí ela vai até o profeta e diz assim: profeta, o menino morreu. Você veio aqui para lembrar o meu pecado? Ela está dizendo que era indigna de recebê-lo na sua casa. Ela está dizendo que nem fazer isso queria, porque sabe da sacralidade do homem de Deus que ele é, mas ela recebe. Então ela está dizendo: olha, eu fiz uma boa coisa para você, e o pagamento que eu tenho é ver o meu filho morto. Aí Elias vai lá, ora pela criança, e o menino ressuscita. Aí quando ela volta, ela diz: Deus é na sua vida, e o que você fala através dos seus lábios, o que sai da sua boca verdadeiramente é a verdade do Senhor. Você é profeta. Aí eu pergunto: mas se o que ele disse já aconteceu antes, por que ela está dizendo que só agora ela vê que Deus é na vida dele, e o que ele fala é verdade que vem do alto? Simplesmente por isso, quando ele chega e profetiza a mulher, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, ela estava aguardando a morte. Então se ele diz que vai ter provisão, Deus estava dando longevidade para aquela casa, Deus estava dando vida. Mas o menino morre. Aí ela entra em um colapso e diz: mas espera aí, o que está acontecendo? Mas quando ele ora, a criança ressuscita. Ela diz assim: olha, de nada valeria ter farinha na panela e azeite na botija com meu filho morto, mas glorificado seja Deus, porque você disse que não ia ter morte, e para a glória de Deus até aconteceu, mas o menino voltou para a vida, porque Deus é extraordinário. Eu estou dizendo para alguém que Deus quer te usar para o extraordinário acontecer. Deus quer te usar para abençoar alguém. É isso que Deus está dizendo. A palavra de Deus tem um direcionamento, e se eu fosse você, eu recebia, porque quem quer nos matar é o diabo, quem quer tirar a vida é ele, mas o Deus que dá vida está aqui nessa casa, dizendo para alguém: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Não interessa o que a medicina disse, ele é poderoso para trazer da morte para a vida, porque dono da palavra é ele vela pela sua palavra para cumprir. Eu vejo Deus trabalhando em uma dinâmica extraordinária com o profeta, que o profeta precisa entender que ele tem que parar de olhar para o umbigo dele. Diga glória a Deus por isso. Nós profetas temos que entender que a gente não vive mais para nós, nós vivemos para a glória de Deus. Seja no Querite, seja em Sarepta, seja no Monte Carmelo, seja no deserto a caminho de Damasco, seja debaixo de um pé de zimbro, seja dentro da caverna, seja dentro do palácio, Deus está dizendo para Elias: Elias, para de questionar, você tem muito questionamento, muita interrogação, entenda que tudo que você vive para a glória do meu nome. Eu quero te usar, Elias, para abençoar a vida de outras pessoas. Você olha para a sua situação e diz: Deus,
Deus, eu vou parar. Deus está dizendo, olha para o lado, tem alguém precisando da tua ajuda, da tua mão estendida. Deus trouxe alguém aqui para dizer, ei, acorda, ergue a cabeça, porque o dono da provisão é o Senhor. Eu não sei se você vai ter luxo na tua vida, mas aquilo que é necessário, Deus não vai deixar faltar, porque o dono da provisão é Ele quem se responsabiliza pela palavra e cuida do profeta. Deus está repreendendo o medo de alguém e dizendo, te encoraja nessa noite, porque a minha mão é sobre a tua vida. Alguém pode levantar a mão, abrir a boca, eu sinto a graça nesta casa. Fique de pé. Enderende camandria saio. Ondere passanda calamandria. Ondere bassori kimindria fa. Endi darasário. Aleluia. Aleluia. Família pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. Aleluia. Passou novo de glórias a Deus. Chegou família. Glórias a Deus. Pode sonhar, mãe. Aleluia. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Teu filho vai voltar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Na mesa, aleluia. Pão não vai faltar. Não vai faltar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Promessas, aleluia, se cumprirão. Glórias a Deus. Bênçãos te seguirão. Aleluia. E o que passou. Glórias a Deus. O novo de Deus chegou. O novo de Deus. Aleluia. Chegou. Aleluia. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. O novo de Deus chegou. Olhe para quem está ao seu lado. Dê uma olhada para quem está ao seu lado. É aquele olhar de fogo, aquele olhar de profeta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: por estes dias, a morte até tentou levar o que tem de mais precioso na sua casa. Na sua casa. Mas eu profetizo. Não, diga assim, mas eu profetizo. Vai ter vida. Vai ter vida. Diga assim, eu profetizo. Não vai ter velório. Vai ter culto de ação de graça. Não, profetiza, vai ter culto de ação de graça. Não, profetiza, vai ter culto de ação de graça. Pastora Maria Helena, não vai ter morte na tua casa. Irmã Jéssica, não vai ter morte na tua casa. Meu irmão que levantou aqui a mão, não vai ter morte na sua casa.
Irmã Augusta, não vai ter morte na tua casa. Silvana, não vai ter morte na tua casa. Ricardo, não vai ter morte na tua casa. Pastor Aparecido, não vai ter velório na tua casa. Vai ter culto de ação de graça. Eu não sei se você recebe, mas eu sinto te dizer que Deus está mudando o diagnóstico. Deus está entrando em exames, adiantando datas, porque Ele está dizendo: vai ter culto de ação de graça. Eu não sei se você crê, mas se você acredita, levanta a mão, abre a boca, celebra o nome de Jesus. Espírito Santo da glória, Ele mandou aleluia. Quem